Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Sofá da Lua traz um amigo querido, um grande médico na cidade de Viçosa, Dr. Marcos Webb. E hoje ele vai falar sobre a sua expertise, que é obstetria e ginecologia. Vai desmistificar alguns assuntos em torno desse tema. Para começar, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, tá? E para a gente poder iniciar esse assunto, queria que você falasse a respeito dos métodos contraceptivos. Quais são os mais adequados? Se existe alguma restrição? Então, a questão sobre contraceptivo, sobre anticoncepcional, é importante frisar que não existe o anticoncepcional perfeito. Ponto final. A partir dessa questão que não existe o anticoncepcional perfeito, a gente vai identificar qual o melhor anticoncepcional para cada pessoa. Então, vou dar exemplo. Se a minha paciente é gorda, ou aumento de peso, ou se ela tem problemas de espinha, se ela tem excesso de oleosidade, se ela pretende emagrecer, se ela tem facilidade de tomar comprimido, ou se ela prefere injeção, se ela não tem problema em engordar, são assuntos que a gente tem que pegar por paciente. A gente tem que sempre individualizar. O melhor para cada pessoa, o melhor para a Luana é este método. O melhor para outra mulher é outro método. Não adianta colocar um método perfeito como universal. Mas é sempre importante lembrar que o anticoncepcional, ele existe efeitos colaterais, mas também tem benefícios. E aí, esses benefícios, muitas vezes, eles se vendem como uma alternativa, mas na verdade a gente tem que pesar na balança o que vale mais a pena para cada pessoa. Analisar o caso concreto. Sempre, sempre, sempre. O caso individual. Vou dar um exemplo. Chegou uma paciente grávida no meu consultório e por quê? O anticoncepcional que passaram para ela, ela é estudante, mora fora, passaram o anticoncepcional para ela, mas ela odeia tomar remédio e não toma nas horas certas. Resumindo, um dia ela falhou, outro dia ela tomou errado, esqueceu e engravidou. Ou seja, não cumpriu o propósito anticoncepcional dela. Se ela tivesse ido para o método de injeção, onde ela não precisa, um adesivo, ou um outro método, um DIU que seja, teria resolvido melhor. E por falar nesse assunto, muitas pessoas utilizam de preservativos para evitar a gravidez. E há aqueles mais adequados para caso X ou Y. Qual é a recomendação? Bom, em relação a preservativo, essa é uma pergunta importantíssima. Por quê? Se os preservativos ajudam tanto a prevenir doença e a uma gravidez não planejada, por que existe tanta gravidez não planejada e por que a gente vê cada vez mais doenças sexualmente transmissíveis no consultório? Falta de conscientização, uma falta realmente de educação sexual, seja ela nas escolas, seja ela na vida pessoal de cada pessoa, para poder realmente entender que é muito importante o uso do preservativo em relação sexual. E no próximo bloco, ele vai falar sobre a famosa camisinha feminina, que é permeada de histórias, de crenças. Aguardem, pessoal!
Estamos de volta no Sofá da Lua, hoje com o Dr. Marcos Webb, ginecologista e obstetra na cidade de Viçosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o uso da camisinha feminina. Camisinha feminina, ainda eu falo que é um método pouco utilizado, ou quase nada utilizado. Por que eu falo isso? Porque em perguntas, em conversas informais, dentro da minha vida prática de consultório, eu pergunto isso para as minhas clientes. Qual é o método que você usa para evitar doenças? Elas falam, camisinha. Aí eu falo, camisinha masculina ou feminina? Masculina. Então, ou seja, eu acho que a camisinha feminina ela veio realmente para dar essa tranquilidade para a mulher, para dar essa autonomia, essa liberdade para a mulher. Mas ainda assim, as mulheres ainda não tomaram aquela consciência, aquele start tão importante para se cuidar. E você atribui essa dificuldade pelo uso difícil de ser colocado? Qual seria Eu não acho o que impeditivo? seja a dificuldade de colocação, a dificuldade de uso. Eu acho que é realmente o bloqueio, a angústia de se tomar a decisão em usar ou não. A partir do momento que ela toma a decisão, que ela realmente resolve usar, eu acho que não tem volta atrás, a liberdade é muito grande. Seria um pouco até de crenças limitantes da própria classe feminina. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Pois é, mulherada, ficamos atentos aí. Prevenir é sempre o melhor remédio, né, doutor? É a melhor forma de se evitar um problema. É a melhor forma de se evitar uma doença. Hoje é preservativo, não tem jeito. E uma das características que permeiam também a mente da mulher é a menopausa. E muitas vezes ela acontece de forma precoce. Como é que o doutor pode atuar em casos preventivos para retardar o aparecimento da menopausa? Primeiro, eu sempre falo que a menopausa ela não é uma doença. Em algumas mulheres, exceções, a menopausa ela vai vir realmente como uma doença, com sintomas que realmente têm que ser tratados. Mas deixo claro que não é a realidade. Não são todas as mulheres que vão precisar tratar a menopausa. Certo. Estamos entendidos desse ponto que a menopausa não é uma doença, mas em que algumas mulheres vai precisar tratar, aí a gente entra na questão. Menopausa precoce, geralmente ela vem carregada de muitos sintomas. E aí a gente sempre trata esses sintomas de modo muito individual. Por exemplo, se a mulher está num estágio de sensação de baixa de libido, não está tendo relação, está muito ansiosa e não está dormindo bem, a gente vai para uma classe de medicamentos específico para esse tipo de sintoma. Agora, se o sintoma é ganho de peso, se o sintoma é pele ressecada, ressecamento vaginal, a gente vai para outro tipo de tratamento. Mas a grande maioria das mulheres que precisam de tratamento na menopausa é um tratamento relativamente curto, ele não é por longos e longos anos. É um tratamento curto e ajuda ela nessa transição, nessa fase da vida. E no próximo bloco, o Dr. Marcos vai falar sobre a libido, sobre ressecamento vaginal e sobre a dificuldade das mulheres em ter uma vida sexual ativa. Porque, lembrando, gente, sexo faz parte do ser humano, é de extrema importância para a vida pessoal. Aguardem.
Olá, pessoal! Estamos de volta no Sofá da Lua, hoje com o obstetra e ginecologista Dr. Marcos Webb. E quem está assistindo o programa e chegou até aqui, ele estava falando justamente sobre a menopausa precoce. Então, doutor, eu queria que você fizesse um link sobre o assunto da menopausa, o ressecamento vaginal e a dificuldade das mulheres na hora da penetração. Essa é uma pergunta muito importante, porque ressecamento vaginal ele não acontece somente na menopausa. Muitas vezes eu sempre respondo isso em redes sociais, que anticoncepcional, contraceptivo, ele baixa, ele diminui muito a lubrificação vaginal. E não é só isso. O uso de antidepressivos, o uso de remédios para ansiedade, eles também diminuem muito a lubrificação vaginal. Além disso, durante o ato sexual, muitas vezes o homem atropela as famosas preliminares. Não dá tempo da mulher esquentar, não dá tempo da mulher ter uma relação de qualidade. E aí vem a queixa do ressecamento vaginal, da falta de lubrificação, famosa. E aí o que acontece? Soma tudo isso e a mulher ainda cai os hormônios, entra na menopausa ou sintomas de pré-menopausa, aí pronto. Aí o problema sexual conjugal está estabelecido. Mas tem solução, tem solução. Para tudo tem solução. O mais importante, seja menopausa precoce, seja questão de lubrificação, seja questão de desejo sexual, tem que ser identificado qual o caso, qual o problema exato de cada pessoa, para poder exatamente descobrir. Muitas vezes no consultório, no dia a dia, a gente percebe que o problema não é exatamente disfunção sexual, doença no ato sexual, o problema em relação. O problema é problema conjugal. É a mulher, muitas vezes, que está sobrecarregada de trabalho, cuida de filho, cuida de marido, cuida de casa, cuida do trabalho, ela não tem tempo de pensar em sexo. No final, ela vai ter uma relação sexual só para satisfazer o marido. Isso é péssimo. Isso é completamente danoso para a mulher como ser humano. E aí, diante disso tudo, diante desse excesso de carga mental, como que chega no fim do dia, essa mulher vai ter realmente uma lubrificação, uma relação prazerosa? Não tem jeito. E aí é sempre importante, gente, a questão da saúde mental, da saúde física, no conjunto. Tudo tem tratamento, tudo tem solução, mas é importante a gente saber exatamente qual o problema que a gente está enfrentando. Muito esclarecedora a sua fala. E no que se refere, depois de ter feito toda essa parte de sexual bem orientada, vem a parte do nascimento, tão desejado por nós mulheres. Como escolher o parto ideal? Excelente pergunta. Gente, pelo amor de Deus, não existe o parto ideal universal. Cesariana não é a melhor forma de parto. Parto normal definitivamente não é a melhor forma de parto. A melhor forma de parto é aquela que cada mulher aceita como a sua melhor forma de parto. É a forma que você entende o seu corpo e você vai aceitar ter esse processo do nascimento do seu filho. E aí, diante disso, eu sempre falo, eu sou obstetra, minha esposa escolheu ter cesariana. Foi uma escolha dela e eu respeitei. Assim como outras clientes escolhem ter o parto normal, eu acho isso muito bonito, acho isso muito saudável. Qualquer forma de parto, o mais importante é que ela seja feita de uma forma natural, de uma forma humana, de uma forma saudável. Emocionalmente, principalmente saudável. Pessoal, queria agradecer a audiência. Dr. Marcos, é um grande prazer estar aqui comigo. Faço votos de muito sucesso. Sou uma grande admiradora do seu trabalho e do seu pai. Sou muito grata. Faço aqui um elogio ao Dr. Michel Webb, grande profissional, médico que muito me ajudou numa fase da minha vida. E que bacana. Parabéns pelo trabalho, sucesso e vida longa. Espero mais vezes aqui com certeza no Sofá da Lua.
Pessoal, fiquem de olho, toda quarta-feira, um convidado diferente e assuntos diversos, aqui no sofá mais charmoso do mundo, no canal da Brenda Santoniani. Muito obrigada, até mais.